Daí galera, como é que vocês estão? Como é que tá a energia de vocês aí? É sempre bom a gente se perguntar isso. É importante a gente se perguntar todo dia, né? Como é que tá a nossa energia. Uma breve apresentação então, tá? Meu nome é Christian, eu sou biólogo, bacharel, trabalho com monitoramento de fauna, tá? Especialmente com espécies então de interesse conservacionista, né? Espécies ameaçadas de extinção. Sou músico também, tá? A gente tenta, né? E eu vou falar então um pouco sobre projeção astral nesse canal, tá? Talvez volta e meia eu falo alguma coisinha também de biologia no meio, né, que eu achar que seja pertinente. Eu sou gaúcho, tá? Hoje, inclusive, tá um dia, né, bem cinza, um dia parece típico do inverno do Rio Grande do Sul, mas está bem quente. Deve estar em torno agora de uns 17, mas hoje vai a 20 e poucos graus, quase 30, que é bem estranho para o inverno no Rio Grande do Sul, tá? Esse vídeo está sendo gravado em julho. Essa época era para estar fazendo aí próximo a 0 graus, né? O fim de semana é para fazer até neve na serra, né? Mostrando assim esse problema aí, essa problemática, né, das mudanças climáticas. Mas enfim, vou começar falando então a respeito desse caderno onde eu anotei, tá, algumas experiências extracorpóreas, tá? Comecei em agosto, numa quinta-feira, dia 4 de agosto de 2016, tá? Na época eu tinha 21 anos. Essa agenda, ela, como eu disse aqui, né, ela ia funcionar como um diário de sonhos, de projeções astrais e de meditação, certo? Entretanto, agora nos últimos anos eu comecei, não tinha mais tempo, né? Como eu ia muito a campo e tal, eu não tinha mais tempo para escrever todas as experiências detalhadamente. E aí eu comecei a gravar para escrever posteriormente, tá? Com mais detalhes e tudo mais. Só que eu tive um problema com o meu celular antigo, né? Ele simplesmente, um dia eu estava indo a campo, coloquei ele para carregar e de manhã ele simplesmente apagou, não funcionava mais. Tentei dar o recover ali, né, pelo sistema, mas não deu, tive que comprar outro. E aí perdi ali, acho que mais de 20 experiências, né? A gente pode ver aqui no começo, tá, que serão projeções, que é aquele, quando a gente está começando assim, a gente tem aquela colher de chá, né, dos mentores, então são projeções mais seguidas, tá, mais frequentes. Depois elas começam a ficar um pouco mais distantes, porque eu também tinha outras coisas para fazer, né, e acabei não dando tanta atenção para minha energia, para minha espiritualidade e tudo mais. Depois que eu fui a Portugal também, né, passei um período de intercâmbio lá, tive algumas experiências lá, mas não muita coisa, tá? E quando eu voltei, assim, elas começaram a ficar cada vez mais distantes, principalmente porque eu tinha perdido, né, um grande número de experiências que eu não tinha notado mais, né? Ou seja, eu não estava trabalhando isso todo dia, né? E também porque como eu não estava gravando, não estava escrevendo, né? É como se tivesse a necessidade, assim, sabe? Eu sentia a necessidade de que eu tinha que criar um canal, que eu tinha que gravar os vídeos, que eu tinha que fazer alguma coisa, embora eu seja bem tímido, assim, eu não gosto de aparecer muito na frente das câmeras. Inclusive, até as músicas, assim, eu não gosto muito de aparecer, né? Quando a gente grava com a banda, eu nem curto muito, assim, ficar me ouvindo, né? Então eu senti essa necessidade, tive que criar o canal, né? Apesar de não ser uma coisa que eu gosto muito. Aqui então, no começo da agenda eu fiz sempre uma descrição sobre algumas coisas, né, como objetivo, que eu já falei. Falei um pouco também sobre minhas religiões. Eu sou batizado na igreja católica, mas eu não tenho uma religião específica, certo? Eu sigo assim, eu tenho pra mim que o meu corpo é o meu próprio templo, tá? Então, eu não acho que seja, claro, respeito cada um, cada pessoa tem a sua forma de pensar, quiser seguir uma religião só, é livre pra isso, tá? Sou bem aberto com qualquer questão, tá? Mas pra mim, o que funciona pra mim, né, é ter como o meu corpo, como meu próprio tempo, seguir várias religiões, ao mesmo tempo pegar um pouquinho de cada uma e ir estudando
sempre que eu posso alguma coisa, tá? E trazer para mim. Então eu sigo religiões Wicca, celta, nórdica, como pode ver aqui a maioria das minhas tatuagens tem uma influência nórdica, romana, grega, católica, judaica, hindu, indígena, de tudo um pouco, tá? Candomblé, né? Tudo um pouco. Puxo uma coisinha daqui, uma coisinha dali, né? Que eu acho legal e trago pra mim e é isso aí. É o que funciona pra mim, tá? Mas cada um é livre pra seguir a sua religião, né? Claro, bastante influência do espiritismo também, tudo. Embora o espiritismo seja bastante focado naquela questão, assim, principalmente religiões ali, né? Quem segue o kardecismo é mais ligado naquela questão de Deus, né? Até tem um certo pequeno preconceitozinho com a projeção astral, né? Mas eu acho que isso aí inclusive os termos, né, mudam muito de religião para religião, mas a gente sabe que a projeção ela existe, né? E inclusive eu, como cientista, sempre fui um cara muito cético, tá? Então eu sempre gostava de comprovar as coisas. E por isso que na época eu tive um namoro ali entre 2013 e 2016, até o finalzinho de 2016, e a minha ex ela era bastante ligada com essa religião Wicca e tudo mais, e um dia ela viu um negócio sobre projeção astral. Ela me falou e eu, peraí, como assim sair do corpo, né? Sair do corpo quando eu morrer. E daí ela falou, não, tem as técnicas assim, assim e tal. E aí eu comecei a pesquisar mais, a ler bastante sobre isso, né? E teve um dia que ela teve experiência, assim, de tirar a mão, né? Do paramão, assim, né? Do corpo físico. Uns 2 dias depois eu tive a mesma experiência, né? Que foi bem interessante, mas ainda ficava assim, pô, ela me falou sobre isso, então talvez eu sonhei, né? Fiquei impressionado, sonhei com isso. Né? Até que um dia eu tive minha primeira saída mesmo do corpo, né? Onde, inclusive eu vou falar depois sobre isso, né? Com mais detalhes. E aí na época, meu ex-cunhado também, que inclusive faz parte da banda, né? Nosso baterista, ele começou a estudar também a projeção astral e ele teve experiências, né? Que sem a gente se combinar foram muito parecidas. Como aquelas questões assim, quando sai no corredor, o corredor tá enorme, escuro, sabe? Não trabalhou muito bem as energias, ou sai num lugar muito pesado, sabe? Porque no começo a gente tem aquela colher de chaça, sai num lugar bonito, né? Aí depois a coisa começa a ser o browsão mesmo, né? Inclusive assim, depois eu falo um pouco sobre quem eu sigo, assim, né? Essas questões sobre quem eu estudo e tal. Mas vejam os vídeos, né, do Saulo Caldeirão, o cara é excepcional, o cara é fora de série, né? E ele tem bem mais conhecimento sobre isso do que eu, né? Se ele diz que ele é pé de boi, imagina eu. Tô embaixo do pezinho do boi. Né? E então é isso. Vou seguir aqui mais ou menos, tá? Acho que é questão de hobbies, assim, de astrologia, astronomia, meditação, artes marciais, essas coisas assim, né? Não preciso falar sobre. Depois eu falo um pouco das minhas bandas preferidas, mas eu acho que não tem muito a ver aqui com o momento e ao longo dos vídeos vocês também vão ficar sabendo, tá? Enfim, aqui eu faço uma breve descrição, tá? Sobre alguns sonhos, tá? Ou descrições de sonhos. Por exemplo, tinha muitos sonhos recorrentes, tá? Ao longo da vida. Diversos sonhos com animais, né? Ou no último mês, naquele último mês eu tive sonho com esquilos, não sei o que significava isso, mas eu achei pertinente notar isso aqui. Ó o pula-pula subiador. Isso é uma ave bem característica aqui das nossas matas. Bem chatinho de tirar foto também. Aqui sobre o histórico projetivo, então, tá? Em 2015, tá? Eu tentei me projetar, então, mas eu não tive muito sucesso. Isso naquela época, eu conversava com minha ex sobre e tudo mais, tá? E aí, como eu digo, né? Tudo começou, né? Que eu dizia minha atual namorada, mas, enfim, falei o nome, mas eu acho que também não é pertinente. E ela me falou sobre o assunto, tá? Como eu já disse. No início eu achei estranho, né? Isso já era a minha percepção na época, inclusive agora. Mas eu resolvi fazer as técnicas, tá? Aquelas técnicas de movimentação energética, de imaginar uma bola de luz. Depois, ao longo do tempo, eu fui mudando essas técnicas, tá? Inclusive, eu tinha mais facilidades com coisas que eu criei pra mim, porque cada um
ao longo do tempo, né, quando vai fazendo as suas técnicas, vai vendo, ó, isso funciona, isso não funciona, de repente eu posso mudar alguma coisinha que funciona pra mim, entendeu? E testando várias técnicas, eu acho que isso é importante, né? Tem gente que não vai ter experiência na primeira, às vezes não vai ter na segunda, às vezes não vai ter na terceira, tá? Às vezes não vai fazer técnica todo dia e não vai ter durante 6 meses, né? Isso é normal e varia de cada um, tá? É a mesma coisa como tocar um instrumento, certo? A gente tem que ter disciplina e seguir tentando até conseguir. Devo estar todo descabelado aqui, tem um ventinho frio, apesar de estar quente hoje, tem um ventinho frio aqui no sul. Acho que por causa dessa neblina úmida, né? Essa névoa úmida que eles chamam. Mas enfim, tem uma cidade aqui que fica entre 2 rios, né? Então é bem comum essa névoa de manhã. O que mais que eu falei aqui? Bom, resultado, né? A gente atingiu o estado vibracional naquela época, fazendo juntos os dois, provavelmente pelo acoplamento áurico foi mais fácil, tá? E ali, nossa, estado vibracional, tá, beleza, vamos seguir, tá? Aí a técnica que eu usava, tá? Vou falar um pouquinho sobre ela. Eu deitava de barriga para cima, uma posição confortável, trabalhava a energia, né? Imaginando a luz dos pés à cabeça, tá? Repetidas vezes, iniciando devagar e depois acelerando, tá? Isso inclusive tem vídeos específicos sobre isso, né? Você pode ver aí, no canal do Saulo e outros canais. Que servia, né, para facilitar então o descolamento, né, entre o corpo físico, né, e o corpo astral, certo? Para se sair do corpo. Né, além de desbloquear os chakras, né? Na verdade, o descolamento ele acontece, né, pelo desbloqueio dos chakras, né? Fica mais fácil, né? Enfim. Se não pegar no sono, né, tu vai sentir aquele formigamento no corpo, tá? Como se estivesse tomando um choque mesmo, mas não é dolorido, tá? É só um formigamento mesmo. E vai tomando conta do teu corpo, né? E aí tu vai atingir esse estado vibracional, tá? Aí aqui eu falei um pouco sobre os sintomas, eu acho que muita gente já conhece, mas eu vou falar porque tem gente que pode chegar a primeira vez aqui nesse vídeo, né? Então, o primeiro contato com projeção astral pode ser esse aqui, tá? Apesar de ser um vídeo longo, assim, mais de apresentação mesmo. O sintoma é sair do corpo, basicamente, né? Mas tu pode sair clássico, né? Que é flutuar ali, sair do corpo enquanto a tua mente está acordada e o teu corpo, né, tá dormindo, vamos dizer assim. Ou tu pode acabar pegando no sono e, né, já acordar fora do corpo. Ou então tu tá num sonho assim, tu te liga, pô, eu tô sonhando, sabe? Isso acontecia muito comigo, geralmente eram as vezes que eu mais saía assim, ou eu acordava já fora do corpo, em algum lugar, ou eu me ligava, eu tô sonhando. E aí eu meio que balançava a cabeça assim, no sonho assim, e quando eu abria o meu olho, eu já tava tendo a minha experiência, tá? Eu já tinha controle sobre tudo aquilo, já tava assim, digamos, num mundo astral, no mundo astral, porque o mundo real fica estranho, né? Já tava no mundo astral, assim, não naquele mundinho dos sonhos que é embaçado, assim, porque a diferença é muito gritante, sabe? É muito mais real do que aqui agora, nesse momento, sabe? O sonho a gente tem aquela névoa, aquela coisinha estranha, sabe? Mas só tendo as duas experiências para saber, assim, a diferença, né? Porque vai ter o sonho normal, o sonho lúcido, né? A projeção astral, etc. Projeção mental, que eu nunca tive, mas deve ser muito louco. Depois eu falo um pouco sobre os perigos da projeção, que basicamente não há, tá? Tem muitas religiões que dizem que o cordão de prata pode se romper, não sei o que, isso é balela, tá? É só para assustar a gente, pra gente não fazer mesmo a projeção, tá? Porque assim, né, muitas religiões possuem, ou possuíam, agora a tendência é que as coisas fiquem um pouquinho mais liberais, né? A gente está vendo aí algumas mudanças nas religiões em si, mas eram religiões muito enraizadas, muito centradas no controle, né? Então era necessário ter o controle dos fiéis para que eles continuassem, né, digamos, frequentando, bancando, né, e tudo mais. Porque a gente tinha realmente algumas regiões tinham grandes impérios, né?
Então era necessário isso, e por isso o livre pensamento ele não era tão permitido, por isso que era tão centrado em tantos dogmas, né, em tantas mudanças assim, inclusive talvez algumas alterações, né, das coisas reais assim. Mas enfim, né, eram coisas de cada época, né, a gente tem que respeitar cada período, né, isso querendo ou não era necessário para que se caminhasse para uma certa mudança e evolução, porque a gente está se encaminhando, querendo ou não, a passos curtos, mas estamos. Basicamente, a gente tem esse problema, né, do nosso cérebro não conseguir rememorar, né, não conseguir lembrar exatamente todos os detalhes, né, de uma projeção, porque o nosso cérebro é muito limitado, né, a gente usa pouquíssimo, né, uma porcentagem muito pequena da capacidade dele, né, e por isso a gente acaba sendo muito limitado. Não é que o cérebro seja limitado, mas que a gente é limitado, né. Não sei do que a gente seria capaz de usar 100% do cérebro, na verdade, mas é como se fosse assim, a projeção fosse um dado enorme para um computadorzinho que não funciona 100%, tá? E aí a gente acaba que perde algumas coisas ou modifica, né, para que a gente consiga rememorar da melhor forma possível, tá? Aqui eu até botei assim pra época tal, que era grande coisa, tipo, o cérebro astral, ele é tipo um computador com SSD, com Core i7 na época, um HD de 1 TB, né, e uma placa Titan lá da GeForce, né, e o nosso cérebrozinho físico é um computadorzinho positivo lá, com Intel, daquele Celeronzinho mais vagabundo que tinha, sabe? O mais importante, né, é manter a lucidez, tá? Na verdade, assim, não adianta tentar manter a lucidez, tentar fazer as coisas certas na hora de dormir só, para proteção. A gente tem que manter essa lucidez constante, que aí ela acaba se tornando comum e, né, o processo acaba sendo bem mais fácil, né? Por exemplo, a gente está aqui agora. Será que eu não estou sonhando agora? Não é pra te ficar louco, ficar se perguntando isso em voz alta, tá? É só pra te pensar de vez em quando, tipo, sabe? Observar bastante, ficar muito atento às coisas. Eu acho que isso é o mais importante, assim, sempre estar muito atento, tá? Porque às vezes a gente acaba sofrendo um assédio sem perceber, né? Por exemplo, sou muito viciado em limpeza, assim, eu gosto das coisas muito limpas, muito organizadas, tá? Então, se alguém, tô comendo um pão ali e larga farelo no chão, se eu não me controlar, eu fico possesso, sabe? Então a gente tem que manter esse controle, manter essa vigília, sempre se policiar bastante, né? Isso é muito importante. Aqui, ó, eu falo, né, que é necessário fazer o bem, né, ajudar os outros, buscar sempre uma energia positiva, né, buscar a lucidez plena, né, não ficar brigando por coisas banais, né, como questões ali de time de futebol, de política e tudo mais, embora eu faça isso. Mas já fui bem pior, tá? Hoje em dia, assim, eu não levo pro coração. Enfim. Estar de bem consigo mesmo, né? Que é uma coisa bem complicada, bem difícil, assim, né? A gente tem que trabalhar isso, né? E não ter medo, assim, se precisar ir pra terapia e tudo mais, não ter preconceito contra isso. E quando não se sentir bem, não fazer técnica nesse dia, as caturritas. Quando não se sentir bem, né? Não faz a técnica nesse dia, porque talvez consiga, tá? Mas não vai sair num lugar legal, vai sair num browsão, né? E aí tem que estar ligado mentalmente ali para saber como se defender dos assédios, tá? Quanto às frequências energéticas, novamente o Saulo fala com muito mais propriedade sobre isso, tá? Existem várias, né? Desde as piores, né? Onde estão ali seres mais densos, tá? E elas têm várias intercalações, né? Tem as intermediárias, né? E depois tem as frequências mais puras, né? As frequências onde estão os mentores. Então, por isso que é tão difícil. É muito mais fácil a gente ver, né, um encosto ali, né? O Aconsciex, como o Valdir Vieira falava, né? Do que tu ver um mentor, né? Porque
tem que estar muito bem contigo para poder ver o mentor, tem que estar numa frequência muito pura, assim, né, de amor, assim, tem que estar bem elevado, assim, sabe? Eu acho que nunca vi um mentor, não sei. Até porque eu sou muito questionador, né? Posso até ter visto, mas eu fiquei meio assim. Dizem que tu vai saber, na hora que tu vai ter certeza, né? E eu acho que a única vez que eu vi, assim, eu não tava com muita lucidez, então, enfim. Mas, assim, quantas propriedades dessas dimensões, né? Só o geral mesmo, vocês podem buscar aí vídeos que explicam bem melhor sobre isso, tá? São, ou quero, porque são várias mesmo, e tem gente que tem bastante propriedade para falar sobre isso, tá? Depois eu falo sobre os mentores, né, que são espíritos evoluídos, tá? Que ajudam os necessitados e aí que entra a nossa importância como projetor, tá? Onde a gente, como o mentor está numa frequência muito elevada, né, e para ajudar alguém que está numa frequência muito densa é difícil, né, que ocorra essa sintonia. Por exemplo, nós temos peixes elétricos, né, aqui no Rio Grande do Sul, que eles não dão choque, tá? Mas eles usam as frequências elétricas, né, tanto para caça quanto para localização, né? Eletrolocalização, podemos dizer assim. E quando uma espécie ali, ou indivíduos da mesma espécie estão na mesma frequência, que acaba dando conflito, um pode subir um pouquinho a frequência dele ou baixar um pouquinho a frequência do outro, né, para eles não ficar se conflitando ali, tá? E isso também, de certa forma, ocorre, tá? Então, é difícil o mentor baixar tanta frequência dele para poder acessar um ser que está extremamente densificado. Então, entra a gente, como projetor, que serve como uma âncora, né? O mentor, através de ti, ele consegue acessar esse cara, tá? Tu vai ajudar esse cara, muitas vezes sem ver o teu mentor, mas ele vai estar ali te guiando, te dando os passos, né, mentais, assim, o que tu tem que fazer, né? Outras vezes tu vai acabar agindo, eles vão deixar tu agir por conta própria, mas eles vão estar ali, né? Eles vão estar te dando aquelas dicas, sabe, aquele clique, aquela intuição que tem que fazer, né? Isso também vocês vão ver bastante nos vídeos do Saulo Calderon, assim, que ele ajuda bastante, assim, muitas vezes com o intermédio, né, dos mentores ali, tá? Também temos os magos negros, né, que são os mentores do mal, assim, vamos dizer do mal, né? Enfim, existe uma infinidade de seres, né, de especialidades diferentes, né, tanto para o bem quanto para o mal. Nós temos seres da natureza, né, isso a gente pode ver em várias religiões, inclusive na Wicca, né, os elementais, né, fadas, seres féricos, né, e do mesmo jeito nós temos seres lá que são, nós temos magos negros ou os chefões, assim, de cada área dentro do umbral. O cara controla ali uma determinada área como se fosse um traficante e, enfim, quem tá ali tá sob o controle dele, ou por medo ou por trabalhar junto, enfim. São vários sistemas, assim como aqui na Terra, né? Nós temos vários sistemas ali, nós temos o pessoal da polícia, temos os traficantes, temos médicos, enfermeiros, bombeiros, biólogos, músicos, enfim, né? São várias especialidades, né? Depois eu falo sobre os meus professores, né? Vamos dizer assim, que são os vídeos, né? Como a gente vê, Moisés, como eu já falei, né? Moisés Zagui, Saulo Calderon, Valdo Vieira, Luiz Roberto Matos, tá? Vocês podem ver aí nos vídeos, tá? Tem mais um que eu não lembro agora o nome, o Wagner Borges. Wagner Borges, cara, um cara excepcional, assim, mais ligado com essa questão das religiões hindus, né? Religiões da Índia ali, hinduísmo e tudo mais. É bem bacana, tá? O cara é inteligentíssimo, médio ostensivo, assim, fora de série. Interessante também acompanhar os vídeos deles, tá? Depois eu falo sobre as escalas conscienciais, tá? De sonho, sonho lúcido, projeção astral, projeção mental, né? Mas essas também são diferenças aí que cabem em um vídeo próprio para isso e também vocês podem buscar sobre isso, né?
E aí eu entro no histórico projetivo 2, né? Como eu já disse, onde eu e o meu ex-cunhado, a gente empenhados nessa questão de projeção, a gente acabou tendo várias experiências no ano de 2016 e eram experiências que se completavam ou que eram iguais, apesar da gente não ter conversado sobre isso antes, né? E aí a gente vai entrar no relato, nos relatos estranhos, onde eu vou ter alguns relatos antigos, tá? Eu chamei de RAI depois, que é relato antigo estranho. Tem no mínimo 3 aqui, para depois entrar nas projeções propriamente ditas, que é matéria então para outro vídeo, tá? Esse aqui foi só assim, então galera, um breve apanhado assim, né, sobre quem eu sou, onde eu moro, meu histórico projetivo, de começo assim, né, as bases por onde eu comecei a seguir. E aí depois eu começo a falar então propriamente sobre essas questões, tá bom? Um abração e até a próxima, que vai ser nesse mesmo vídeo aí, mas vou começar um novo porque esse tá meio grande, tá? Falou!